na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Quero fazer a leitura apenas dos versículos 26 a 29. Gálatas, capítulo 6, versículos 26 a 29. Diz o texto bíblico: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Amém? No livro de Gênesis nós somos informados que as promessas foram feitas a Abraão e seu descendente, que é Cristo. A lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa. Mas foi pela promessa que Deus cancelou, concedeu, mas foi pela promessa que Deus concedeu a herança gratuitamente a Abraão. Igreja, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a quem a promessa havia sido feita e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei não é contrária às promessas de Deus, porque a lei não concede vida e justiça. A Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Então, a lei se tornou o nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse guia. É o que está em Gálatas no capítulo 3, versículos de 16 a 25. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus comentários, ele afirma que 3 coisas são importantes, 3 coisas não são concedidas pela fé em Cristo Jesus. A fé nos faz filhos de Deus, a fé elimina todas as distinções e preconceitos, e a fé nos faz herdeiros da promessa. Então, filhos de Deus, elimina todas as distinções e preconceitos e nos faz herdeiros da promessa. Quando nós somos batizados em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. E esse batismo no Espírito Santo, ele identifica o cristão e o torna parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? O batismo nas águas é um símbolo exterior da obra interior que o Espírito de Deus opera na vida. Então, a fé interior garante a união com Cristo. Essa fé, ela é depositada no Deus que pode todas as coisas. Amém? Agora, irmãos, é impossível que tenhamos a capacidade e o poder para avaliar totalmente
o infinito amor de Deus. Não há criatura que tenha essa capacidade de avaliar exatamente o amor de Deus. E eu posso dizer para você que o máximo que alcançamos é quando lemos lá João 3,16, aquele texto tão conhecido, proferido por Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amor de tal maneira. Mundo aqui são as pessoas. Na carta escrita aos Gálatas, texto básico da nossa breve meditação, o apóstolo Paulo, ele expressa a sua condição de revestido de Cristo. Ele diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? Então, irmãos, nós podemos dizer que é a experiência satisfatória de uma nova vida em Cristo. Uma nova vida onde há paz, segurança, amor, fidelidade, compreensão e tudo mais concedido por Deus, sempre estiveram presentes na vida de Paulo, diante das lutas, perseguições, aflições, açoites. Em todo tempo o poder de Deus continuará alcançando vidas, independentemente das circunstâncias. Seus servos, discípulos de Cristo, não é? Como servos, discípulos de Cristo, nós recebemos a missão para anunciar o seu evangelho. A Bíblia Sagrada proclama a existência do Rei Eterno. E ela não somente proclama, mas ela concede informações importantíssimas sobre o reino divino. Tenho meditado, e não poucas vezes, perguntado se realmente estamos fazendo o que o Senhor espera de cada um dos seus filhos. Eu posso lhe dar como resposta o seguinte: se vivemos para o louvor da glória de Deus, a resposta a essa pergunta é sim. Sim, estamos fazendo o que o Senhor espera de seus filhos. E quando é que nós vivemos para a glória de Deus? Quando nós damos lugar para Ele trabalhar na nossa vida. Quando abrimos o coração para que Ele reine. Quando estamos abertos para que Ele possa nos mostrar o que precisa ser corrigido na nossa caminhada. O que precisa ser mudado. Irmãos, é impossível viver para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, se não estiver conectado com Ele, seguindo os seus princípios. É fundamental. Ninguém pode viver para o louvor da glória de Deus se não estiver conectado com Ele, procurando seguir os seus princípios. Os propósitos divinos são realizados por completos, sem falhas, sem nenhuma necessidade de consertos, sem nenhuma necessidade de atualizações. O relacionamento de Cristo com seus discípulos é um relacionamento amoroso, honroso, verdadeiro, fiel e sem nenhum outro interesse. A determinação de alcançar vidas para que venham ao arrependimento e sejam eternamente salvas, não é uma opção que o Senhor dá aos seus discípulos, mas imperativo. É uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a mensagem de Cristo é de proclamação do reino de Deus. A mensagem de Cristo é de arrependimento para perdão de pecados e salvação. Somente em Cristo as cadeias do pecado são quebradas. Somente em Cristo o homem tem consciência do seu estado de pecado diante de Deus. E tendo essa consciência, vem ao arrependimento.
reconhece e declara que Jesus Cristo é seu Senhor, único e suficiente Salvador. E essa decisão o faz viver eternamente na presença do Rei Eterno. Não há barreiras que não sejam ultrapassadas. Assim como o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. As barreiras não são vencidas por nós, não. Mas no poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus. Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele vai do nosso lado direito, Ele vai do nosso lado esquerdo. Ele nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, para onde estamos indo. Quem é aquele que habita em nós. Então, irmãos, é necessário que a mensagem seja completa. E para que ela seja completa, nós precisamos estar atentos, em primeiro lugar, para a nossa vida, o nosso testemunho, e naquilo que falamos. Então, é necessário que estejamos enfatizando que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé. Isso é dom de Deus. Nunca nos esqueçamos, igreja, que a fé é uma dádiva e não uma recompensa. Nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial, uma ordenança deixada por Cristo para a sua igreja. E ao celebrar a ceia, a igreja está anunciando a morte de Cristo. E esse mandamento, essa ordem do Senhor, é para ser cumprida até a sua volta. A Bíblia não diz como deve ser celebrada a ceia, qual o tempo. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Nós fazemos aqui geralmente no primeiro domingo de cada mês. Geralmente primeiro domingo do ano, como aconteceu nesse mês, que o dia primeiro foi um sábado. Então nós estamos fazendo no segundo. O importante é que venhamos a fazer. Então eu tenho dito aos irmãos que o culto da ceia do Senhor, o momento da ceia do Senhor é muito especial para a igreja. Os irmãos sabem, essa ceia é uma ceia de comunhão. Sabe por quê? Porque os irmãos devem viver em comunhão. Como é que pode? Eu não consigo entender. Quando eu falo irmão, eu estou falando do irmão ou irmã. Passa um pelo outro, não fala. Ah, está ali, não vou não lá, porque fulano ou Beltrano estão ali. Que é isso? E é assim. A gente tem que aprender, irmãos, a conviver com as pessoas, sem abrir mão dos princípios divinos, testemunhando, não querendo ser melhor do que os outros, não, irmãos, mas transmitindo essa palavra através não somente do que falamos, mas principalmente do nosso procedimento. Ser de comunhão. É uma oportunidade para renovar o compromisso de servir a Cristo. É um momento propício para reconciliação entre irmãos. Também é um momento para pedir e liberar perdão. Como é que pode viver desse jeito? Na igreja nós temos todo tipo de pessoas. A igreja não é para fazer distinção de ninguém. É para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você tem tratado o próximo como você gostaria de ser tratado? Respeitando, tratando com educação. É assim. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11,
versículos 27 a 29, nós lemos: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Todos os meses vocês escutam o texto. Cada um deve o quê? Examinar-se a si mesmo. E a conclusão desse autoexame é de caráter pessoal. Responsabilidade e consequências individuais. Em nenhum momento Paulo diz que devemos ser dignos. Não somos dignos de nada. É o amor e a graça de Deus agindo em nossa vida. A advertência do apóstolo Paulo é que devemos participar da ceia de maneira digna. Amém? Participar da ceia de maneira digna. É por isso a necessidade de consultar o coração, a mente, reconhecer e confessar os pecados ao Senhor. É um momento para rever os compromissos com Cristo. É um momento para ratificar a determinação de viver todos os dias em novidade de vida. A instituição da ceia do Senhor, na instituição da ceia do Senhor, Jesus Cristo apresenta o pão como simbolismo do seu corpo e o vinho como simbolismo do seu sangue derramado no Calvário. Na celebração da ceia do Senhor, ratificamos que o reino de Deus diz respeito à soberania divina em salvar o ser humano da morte eterna. A promessa de Deus alcança o homem na terra e o faz viver eternamente em sua presença. A maior promessa de Deus está em Jesus Cristo, igreja. Não é uma promessa religiosa, mas a palavra do Rei eterno. Aleluia! Glórias sejam dadas ao Senhor. Então cada pessoa tem que fazer a decisão de aceitar ou rejeitar a Cristo Jesus como o Senhor e único Salvador. Tem gente que diz assim: pastor, eu não estou rejeitando, mas eu estou esperando um outro momento. Na palavra, se você não aceita, você está rejeitando. E diante do Senhor nós precisamos estar prostrados. Ele é o justo e fiel juiz. Ele jamais cometerá qualquer tipo de injustiça, por menor que seja. Não, Ele é absoluto em justiça. Ele é absoluto em amor. Ele nos ensina que o nosso coração precisa estar cheio dele, cheio de Deus. E como é que nós enchemos o nosso coração de Deus? Enchemos o nosso coração de Deus quando estamos alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Quando estamos diante do Senhor, procurando verdadeiramente ter uma vida que agrade a Ele. Nós que já fizemos a nossa decisão por Cristo, devemos fazer o autoexame da nossa vida e também verificar se verdadeiramente nós estamos procurando viver para o louvor da glória de Deus. Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Primeiro campo missionário. Como é que um cônjuge está tratando o outro? Como os filhos estão tratando os pais? Como os pais estão tratando os filhos?
uma coisa necessária em todo tratamento, em todo e qualquer tipo de relacionamento, é o respeito. Ter consciência até onde posso ir. O Senhor deseja que a nossa vida seja uma vida tranquila, abençoada. Uma vida onde em todo o tempo estejamos exaltando e glorificando ao seu santo e poderoso nome. A decisão de declarar Jesus como o Senhor único e suficiente Salvador é a mais importante decisão da nossa vida, porque é a decisão que nos leva até a presença do Senhor. Eu posso dizer também que é a decisão mais difícil, porque é uma batalha espiritual, querendo impedir que estejamos vivendo conforme os princípios bíblicos. Mas aí nós precisamos estar lembrados de que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. O inimigo não pode nos destruir, porque para nos destruir ele teria que destruir o Senhor que habita aqui, habita aí em você. O corpo pode ser destruído a qualquer momento, mas a nossa vida é essência, é espiritual. A vida é espiritual. Aí vem a pergunta: quem pode participar da ceia? Aquelas pessoas que já professaram a sua fé, que foram batizadas, professaram a fé e foram batizadas em uma igreja evangélica. Aqueles que estão em comunhão com o Senhor, comunhão com a sua igreja. Se você está nos visitando e é de uma outra denominação, você é nosso convidado para participar dessa ceia. Essa é uma ceia de amor, é uma ceia de verdade, é uma ceia de reconciliação, é uma ceia de comunhão, é um memorial. Não é em memória, é memorial, porque o Senhor está lá no céu, participou da primeira ceia e Ele está aqui conosco em espírito. Não é alguém que morreu, não, Ele é vivo, Ele morreu e ressuscitou, Ele entregou a sua vida e Ele a tomou de volta. Amém? Eu convido a igreja para ficar de pé. Eu creio que todos já receberam o seu kit, né? Com o pão e o vinho. Se alguém não recebeu, por gentileza, levante